Feliz sábado a todos. Que a paz de Jesus esteja em cada coração. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo faz presente nas nossas vidas, hoje e sempre, e até a volta de Jesus. Amém? Queridos, abrem a Bíblia de vocês no livro de Tiago, capítulo 1. Tiago fica no Novo Testamento, depois de Hebreus. Antes de Hebreus, aí tem Tiago. É o quê? Tiago, capítulo 1. Aí eu estava entendendo Atos. Tiago. Ao encontrar, feche seus olhos e vamos relevar uma oração ao nosso Deus. Soberano Deus, eterno Pai, na Tua presença neste momento estamos diante da Tua face, pecadores como somos, mas reconhecemos que temos o privilégio de sermos chamados Seus filhos. Senhor, nesta noite, ao abrir Tua palavra, que o Espírito Santo, ó Deus, fale aos nossos corações. Que o Senhor, Deus, faça que o homem cale e que o Senhor, Deus, fala poderosamente de acordo com a Tua vontade. Senhor, meu Deus, esteja conosco hoje e sempre. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, o tema da mensagem de hoje tem como título Os enganos nos últimos dias. Por que, como eu e você, podemos ser enganados nestes últimos dias? E no livro de Tiago, com este primeiro verso, capítulo 1 e o versículo 5, diz assim, acompanhe comigo: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos os homens dá liberalmente, e sem acepção, e lhe será concedido. Queridos, a Bíblia diz: se a gente necessita de sabedoria, quem é a fonte de toda a vida? Quem é a fonte de todo saber? É Deus. Então a Bíblia diz: peça. Porque, queridos, abrem agora no livro de Mateus, capítulo 24, volta um pouquinho, Mateus, capítulo 24, e o versículo 24. Mateus, capítulo 24, e o versículo 24. Amém ou misericórdia? Mateus, capítulo 24, e o versículo 24, diz assim: porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e maravilhas, que, se possível, enganaria até os eleitos. Queridos, a gente sabe que existe um Deus que Ele disse que é o caminho, a verdade e a vida. Só que, por outro lado, existe outro ser que ele, se possível, vai enganar até os próprios eleitos. E a gente percebe, irmão, esse dia eu estava vendo um canal aí que eu me inscrevi, um irmão falando que no Ceará, eu não sei se alguém de vocês viu, que uma criança, ela estava fazendo cura, milagres incontáveis. Então, a Bíblia diz que aqui surgirão falsos cristos e falsos profetas que farão tão grandes sinais e maravilhas. E a gente percebe que, de uma forma ou de outra, o inimigo, ele tem trabalhado.
E nós não podemos depositar nossa confiança, como diz o Espírito de Profecia, em questão de milagre. Porque Jesus faz milagres, sim, Jesus cura, Jesus tem poder para ressuscitar, mas só que depois que Jesus foi para o céu, o inimigo hoje, ele usa uma dessa estratégia de Cristo, que é de operar milagre. E a Bíblia diz que se for possível, ele vai enganar quem? Até os próprios eleitos. Queridos, vamos agora para o livro de Gênesis, capítulo 3, né? E aqui a gente vê a atuação do inimigo, né? Aqui agindo em prol de enganar os seres humanos desta terra. Gênesis, capítulo 3 e o versículo 13. O primeiro livro da Bíblia, capítulo 3, né, e o versículo 13 diz assim: amém ou misericórdia? Amém. E o Senhor Deus disse à mulher: o que é isto que tu fizeste? E a mulher disse: a serpente me enganou e eu comi. Queridos, a gente vê que serpente não fala, serpente não tem poder de enganar. Mas o que estava por trás dessa serpente? O diabo, né? Então, Jesus, quando diz: mulher, o que tu fizeste? E ela diz: ah, Senhor, a serpente me enganou. Então, queridos, nós entendemos que o inimigo, ele vai trabalhar em prol de tentar enganar as pessoas, em prol de levar a gente ao erro. E vai chegar um momento que, se nós não estiver a cada dia firmado na palavra de Deus, a gente pode ser o quê? A gente pode ser enganado. Vamos agora para Apocalipse, né? Apocalipse, capítulo 12. Capítulo 12 e o versículo 9 e depois o versículo 12. É o último livro, né, da Bíblia. Apocalipse capítulo 12 e o versículo 9. Amém? Amém. 9, versículo 9 diz assim: e o grande dragão foi lançado fora, aquela antiga serpente, tá vendo? Está falando daquela serpente que enganou Eva, a antiga serpente, chamado de diabo e Satanás, que engana todo mundo, e ele foi lançado à terra, e os seus anjos e foram lançados com eles. Querido, Satanás, desde o princípio, como a gente estudamos aqui na escola sabatina, o que o inimigo fez? Ele começou a sua rebelião no céu. Ele começou primeiro com a inveja no seu coração, depois sameou no céu, conseguiu lá e depois ele veio para a terra. Chegou na terra, ele conseguiu enganar nossos pais. E o que você acha? O que ele vai fazer constantemente? Olha o que diz agora o versículo 12, capítulo 12 de Apocalipse, e o versículo 12 diz assim: por isso regozijai vós céus, ou alegrai céu, e vós os que neles habitais. Ai dos que habitam a terra e o mar, porque o diabo desceu até vós com grande ira, porque ele sabe que tem pouco tempo, ou pouco tempo lhe resta. Irmão, nós não sabemos o tempo exato que Deus ele deu para o inimigo. Nós não sabemos o tempo exato que o mal vai herdar. Mas o Espírito de Profecia fala que o pecado ele só vai ter aproximadamente 6.000 anos de pecado.
é o tempo. Agora eu não posso garantir se esse for o tempo também dado para o inimigo. Mas a Bíblia diz que ai da terra, porque o inimigo ele veio para cá. E a Bíblia diz que ele tem grande ira. E ele sabe que ele tem pouco tempo. Queridos irmãos, eu quero compartilhar com vocês uma visão da nossa irmã Senhora White, que ela teve com o inimigo. Eu não sei se o inimigo viu ela, mas ela teve essa visão. E nessa visão, ela viu o inimigo com alguns trajetos, com algumas formas para enganar o povo de Deus nesses últimos dias. E ela começa dizendo assim, uma importante visão no qual Ellen White assiste uma reunião de Satanás com seus anjos caídos. Ao se aproximar o povo de Deus dos perigos dos últimos dias, faz Satanás ardorosa consulta com seus anjos, quanto ao plano de maior êxito, no sentido de lhe transtornar a fé. Querido, o inimigo ele sabe que, como ele tem pouco tempo, ele vai trabalhar com seus anjos caídos para tentar transtornar a nossa fé, transtornar o caminho e fazer com que a gente seja enganado. E ela continua dizendo: vê que as igrejas populares já estão sendo embaladas para dormir pelo seu poder enganador. Querido, aqui diz que Satanás ele tem trabalhado com as igrejas, né? Não cita o nome qual a igreja, mas você acha que com qual igreja mais ele vai se preocupar? Com a igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem um testemunho de Jesus. Então ele diz que ele está embalando as igrejas por meio dos seus enganos para colocar as igrejas para dormir. E ela continua dizendo o seguinte: por meio de agradáveis enganos e mentiras, maravilhas, pode ele continuar a conservá-lo sobre os seus domínios. Dirige, portanto, os seus anjos para que lance sua cilada, especialmente para os que aguardam o segundo advento de Cristo e se estão esforçando por observar todos os mandamentos de Deus. Satanás, irmão, ele sabe que o povo remanescente é um povo que vai dar trabalho a ele até o fim. Então, a visão dele é mais para este povo que está tentando alertar o mundo das coisas que estão para chegar. Por quê? Porque nós somos aquele povinho lá que o profeta Isaías diz que somos reparador de brechas. Aonde quebrou a lei dos 10 mandamentos, o sábado estabelecido, o 4º mandamento, onde as outras igrejas dizem que isso é passado, mas nós temos tentado seguir o que diz a palavra de Deus. Então o inimigo, a visão dele, o foco dele é para esse povo, e ele continua dizendo assim na reunião. Diz o grande enganador: devemos vigiar aqueles que estão chamando a atenção do povo para o sábado de Jeová, o povo adventista. Eles levarão muitos a ver as exigências da lei de Deus e a mesma luz que revela o verdadeiro sábado. Revela também a missão de Cristo no santuário celestial e revela que a última obra para a salvação do homem
está agora indo avante. Conservai nas trevas a mente do povo até que esta obra termine e teremos conseguido o mundo e a igreja também. Queridos, o inimigo, ele sabe que se ele conseguiu enganar os anjos, se ele conseguiu enganar nossos pais, Adão e Eva, se ele conseguiu enganar o povo de Israel por algum tempo, o trabalho dele vai ser esse. E ele diz: conservai nas trevas a mente do povo até que a obra termine. Que obra é essa? Jesus, ele está no santuário celestial. Jesus está intercedendo. E enquanto Jesus está intercedendo, a igreja também tem que estar vivendo, irmão, à altura do que Jesus está fazendo. Mas o inimigo, por meio de sutil enganos, ele vai tentar fazer com que nós desviamos o foco do que Jesus está fazendo por nós e fazer com que a gente acabe dormindo com as coisas dessa terra, com as coisas que estão acontecendo. E a gente precisa, irmão, ter cuidado, porque ele diz: se a gente dormir, ele vai conseguir o mundo e a igreja também. Querido, nós estamos numa época, de eleição, Copa do Mundo, e nosso foco não pode ser voltado para essas coisas. Nosso foco, como diz a música do Desbravador aí, é com os pés na terra e os olhos no céu. Este mundo, querido, eles não têm mais o que nos oferecer. Cada dia que a gente percebe o mal, cada dia é mais mal. E nós precisamos reconhecer que nós temos que estar preparados para os últimos acontecimentos. E ela continua na visão dizendo o seguinte: o sábado é a grande questão que deve decidir o destino das almas. Devemos exaltar o sábado criado por nós. Qual é o sábado criado pelo inimigo? O domingo. Então devemos exaltar o sábado criado por nós. Temos feito com que ele seja aceito tanto pelos mundanos como pelos membros da igreja. Queridos, Deus criou o sexto dia, o sétimo ele descansou, e o domingo ele é o primeiro dia da semana. Domingo não é um dia que alguns podem pensar: o sábado é o dia de Deus, o domingo é o dia da família. Irmão, o dia de sábado é o dia de você cultuar a Deus com sua família. O domingo ele é o primeiro dia da semana. O primeiro dia já é dia de trabalho, mas ele diz aqui que o dia o sábado criado por ele, estabelecido, tem que ser infiltrado dentro da igreja. E ele diz ainda: deve agora a igreja ser levada a unir-se com o mundo em sua defesa. Devemos trabalhar por meio de sinais e maravilha para lhe cegar os olhos quanto à verdade e levá-lo a pôr de lado a razão e o temor de Deus e seguir os costumes e tradições. Então, o diabo, de uma forma ou de outra, ele quer trazer coisas que são tradições, que não são princípios, queridos. E quando nós deixamos os princípios e colocamos costume e tradições, o inimigo, de uma forma ou de outra, ele está fazendo com que o engano seja produzido dentro da casa de Deus. E aqui ela continua dizendo: influenciarei os ministros populares a desviar dos mandamentos de Deus e a atenção dos ouvintes. Aquilo que as Escrituras declaram ser uma perfeita lei de liberdade será representado
como um jugo de servidão. Irmão, quem são os ministros? São os nossos pastores. Então, o Espírito de Profecia diz que o inimigo, de uma forma ou de outra, ele tem usado os ministros para quê? Para não trazer a verdade, para não trazer as mensagens de advertência. Queridos, cada um de nós precisamos pedir a Deus para que Ele nos use da forma como deve ser. Porque, irmão, não é que ninguém é melhor do que ninguém, mas para a gente ver, nós estamos vivendo num tempo que as mensagens para esses dias, para esses momentos, tem que ser de reavivamento e reforma. Tem que ser mensagem que vai preparar o povo para as coisas que estão nos aproximando. Porque muitos vão ser pegos de surpresa. Muitos, quando as coisas acontecerem, não vai poder fazer mais nada, porque desperdiçaram o tempo necessário. E os ministros, eles precisam trazer mensagem para quê? Para que nós, como povo, acorde para a realidade, para as coisas que estão acontecendo, tanto no céu como no santuário. Jesus terminando a intercessão, como a igreja precisa estar aqui vivendo à altura do que Jesus fez e continua fazendo por cada um de nós. E ela continua dizendo o seguinte: o povo aceita as explanações das Escrituras de seus ministros e não investiga por si mesmo. Portanto, operando por meio dos seus ministros, posso dominar o povo de acordo com a minha vontade. Misericórdia. Queridos, nós não podemos simplesmente só ouvir o que os pregadores, o que as pessoas falam. Nós temos que examinar. Querido, o irmão estava dizendo ali na escola sabática, irmão Jadiel, Deus não levantou a nossa profetisa, não foi para substituir a palavra de Deus, em milímetro algum. Mas Deus usou ela para que mostrar. Quem ia saber dessa visão se Deus não tivesse inspirado ela a escrever o que o diabo ia fazer nesses últimos dias? A gente seria enganado. Então ela simplesmente só está trazendo um alerta do que hoje, se eu e você não tiver o Espírito Santo, a gente não pode ser enganado. Então a palavra de Deus, ela precisa ser estudada e examinada a fundo. Olha para a época de Paulo. Quando Paulo ia pregar, ia fazer trazer uma mensagem, algum sermão, o povo de Bereia, os bereanos, eles iam olhar na Bíblia se Paulo estava pregando de acordo. Então, querido, não fique simplesmente só ouvindo, e não perca tempo se você não está estudando, se você não está buscando. E aqui diz assim: mas nossa principal preocupação, o diabo dizendo, é silenciar essa seita de observadores do sábado. Irmão, o diabo, ele não quer que essa igreja continue pregando a verdade. O plano dele é que nós continuemos silenciados, que nós não falamos a verdade. Aí muitas pessoas vão ser enganadas. Mas quando você está levando a mensagem de acordo com o que Deus quer, então ele fica irado. Porque ele sabe que se essa igreja trabalhar rápido, logo ele vai ser destruído. Mas quanto mais a gente dormimos, mais ele vai ter tempo aqui para fazer o que bem entender, que é matar, roubar e destruir. Que
que é o que o inimigo tem feito nesses quase 6.000 anos da história da terra, diz o Espírito de profecia que ele tem feito a terra tremer. Infelizmente, e ele vai fazendo enquanto durar o restinho de tempo que ele tem. E aqui continua dizendo o seguinte: ali estaremos ao nosso lado grandes homens e homens sábios segundo o mundo, a induzirmos aos que estão em autoridade e a executar os nossos propósitos. Então o sábado que eu estabeleci será forçado pelas leis mais severas e obrigatórias. Então, o que o inimigo está querendo dizer é que ele vai agir uma pessoa segundo a vontade dele para introduzir aqui. Não pessoas que querem fazer o que Deus realmente pede. Querido, e nós sabemos que essa luta, esse sábado que ele quer infligir, continua dizendo assim: os que desrespeitarem serão retirados da cidade e vilas e levados a passar fome e privação. Nós sabemos, querido, que logo isso aqui vai acontecer. O livro Eventos Finais diz que todo apoio humano, todo apoio terrestre vai ser retirado de nós. Então, ele está dizendo que quando ele lançar o decreto dominical, o povo de Deus vai ser levado para as vilas, vai ser levado para lugares secretos, onde a gente vamos ter que viver isolado, como diz o Espírito de profecia, nós iremos viver no lugar mais solitário da terra, como vivia quem? Esqueci o nome, daquele povo do passado, os valdenses, né? Como eles foram retirados, por ele não submeter a lei do papado ali, eles foram excluídos. E eles viviam ali nas montanhas, viviam ali excluídos. Por quê? Porque eles não queriam se contaminar com o que as igrejas naquela época estavam fazendo. E é o que logo vai acontecer. E continuando, irmão, diz assim: levamos a igreja romana, a infligir prisão, tortura e a morte aqueles que recusam a seguir os seus decretos. E agora que estamos contra as igrejas protestantes e o mundo em harmonia com esses braços de direito de nossa força, finalmente teremos uma lei para exterminar a todos os que não se submetem à nossa autoridade. O que deu comunismo? Todas as igrejas estão se unindo. Todas as igrejas estão dando a mão ao papado. E ele está dizendo: quando todas as igrejas nos unirmos a nós, então a gente vamos ter autoridade, vamos ter. Porque, irmão, é o único povo que não vai dar a mão ao papado, é a igreja adventista do sétimo. É o único povo que, por mais luta, que nós sabemos que muitas vezes nossas igrejas não estão cheias como as outras igrejas. Por quê? Eu pergunto: quem quer vir para uma igreja que sabe que daqui uns dias vai ser perseguido? Agora, as igrejas onde se prega prosperidade, milagre, cura, assim, meus irmãos, mas uma igreja que sabe que se eu for fiel, eu vou ser perseguido, eu vou ser preso, vou ser até morto, aí alguém vai dizer: isso aí não dá para mim, né? Então, meus queridos irmãos, o inimigo sabe que o que ele fez no passado, ele vai fazer hoje no futuro. E aqui, querido,
diz assim, continuando: quando fizer da morte a penalidade da violação do nosso sábado, então muitos que agora estão nas fileiras dos observadores dos mandamentos passarão para o nosso lado. Querido, muitos infelizmente não suportarão, né? Muitos, quando chegar a perseguição, não vai suportar. Irmão, eu tenho orado a Deus e pedido: Senhor, se o Senhor vê que eu vou suportar o que vem aí, eu quero estar vivo. Mas se o Senhor vê também que eu posso me perder, então eu quero dormir. Irmão, porque aqui diz que muito, o inimigo está dizendo que quando for lançado, os que guardam os mandamentos de Deus, aqueles que não estão firmes, vai sair para ir para a fileira dos inimigos. Por isso que a Bíblia diz que os inimigos serão da própria casa. Os inimigos são aqueles que não se santificaram, aqueles que estão vivendo sem uma vida de consagração. E continua dizendo assim, mas antes de adotar essas medidas, antes dele trazer o decreto dominical, antes de trazer prisão, morte e tortura, ele está dizendo: antes de adotarmos essas medidas extremas, devemos exercer toda a nossa sabedoria e sutileza para enganar os que honram o verdadeiro sábado e engodá-lo. Aí ele diz aqui, como ele pode fazer isso? Podemos separar muitos de Cristo pela mundanidade. Querido, muitas vezes a gente pregamos sobre mensagens, sobre coisas que entram dentro da igreja. Aí muitas vezes as pessoas dizem: mas não tem nada a ver. E aqui a gente vê que Satanás está dizendo: pela mundanidade, ele pode separar muita gente da igreja. E ele diz mais: pela luxúria e o orgulho. Queridos, nós precisamos ter muito cuidado, porque, irmão, as coisas do mundo não devem ser para nós. Irmão, eu sei que muitas vezes nós estamos vivendo e eu sei que as coisas vão modificando, mas a gente não pode permitir que as coisas tome conta. O que Anderson pregando aqui na semana, os 3 dias aqui, ele disse o que para a filha dele? Influencia, não deixe ser influenciado. Irmão, a gente precisamos ser influência, ser luz em todo canto. Porque se a mundanidade está tomando conta de mim, então pessoas vão chegar a gente aqui e se ver a gente igual ao mundo, vai dizer: não, essa será que é mesmo a igreja de Deus? Porque pessoas já estiveram aqui e alguns saíram, porque pelo que eu soube, alguns saíram porque viu que aqui era igual às coisas que eles faziam, então eles não estão mais aqui. Então, ao nosso exemplo, às vezes, a nosso testemunho fala algo, e o diabo está dizendo: pela a luxúria, pelo orgulho e a mundanidade, a gente vai conseguir muita gente demais. Pode julgar-se salvo, porque crê na verdade, mas a condescendência com o apetite, as paixões mais baixas, que confundirão o juízo e destruirão o discernimento, causar-lhe-ão a queda. Querido, o apetite pervertido,
a condescendência, as paixões mais baixas tem levado as pessoas a desanimar, as pessoas a achar que tudo pode, tudo é normal. Querido, nós precisamos estar alerta, nós precisamos compreender que o nosso tempo é pouco, nosso tempo está se esgotando. E o diabo, irmão, ele vai usar coisa suave, coisa sutil, para enganar os próprios eleitos. E aqui ainda diz mais o seguinte: ide fazer com que os donos de terra, as pessoas ricas e de dinheiro, que se embriaguem com os cuidados destas vidas, apresentai o mundo diante dele em sua mais atraente luz, que acumule os seus tesouros aqui e fixe a sua atenção sobre as coisas terrenas. Devemos fazer o máximo para evitar que os que trabalham na causa de Deus obtenham meio para usar contra nós. Satanás está dizendo: vamos fazer com que o dinheiro que eles ganham usa tudo aqui, e eles não usam nada para o avanço, para o crescimento da obra de Deus. E aqui, irmão, continua dizendo assim: devemos conservar o dinheiro em nossas próprias fileiras. Quanto mais dinheiro obtiver, tanto mais prejudicarão nosso reino, tirando de nós os nossos súditos. Fazer com que se preocupe mais com o dinheiro do que com a edificação do reino de Cristo e a disseminação das verdades que odiamos e não precisamos temer a influência, pois sabemos que toda pessoa egoísta, cobiçosa, cairá em nosso poder e finalmente se separarão do povo de Deus. Querido, o inimigo, ele vai trabalhar com pessoas cobiçosas, pessoas mundanas, pessoas com luxúria, pessoas orgulhosas, de toda forma para enganar. E nós precisamos, irmão, estar receptivo ao que Deus ele nos fala constantemente, para que a gente não possa viver no engano, para que a gente não possa viver apenas pensando nas coisas desta vida, nas coisas desta terra, porque este mundo, irmão, ele não tem mais o que oferecer. Eu não sei quem vai ganhar, eu não sei quem vai eleger, eu só sei, irmão, que pode entrar um, pode entrar outro, que este mundo, a única solução é Jesus, a única sua esperança é Deus, né? Não bote suas confianças em pessoas, porque eles vão te desanimar, mas bota sua confiança em Jesus, que ele não vai, em hipótese alguma, te desfraudar, porque ele é perfeito, ele te ama e ele quer levar você para a eternidade. Por meio daqueles que têm uma forma de piedade, mas não lhe conhecem o poder, podemos ganhar muitos que de outra maneira nos causaria grande mal. Os mais amantes dos prazeres do que o amante de Deus serão os nossos mais eficientes auxiliares. Querido, as pessoas que amam os prazeres, as pessoas que gostam mais das coisas do mundo do que das coisas de Deus, o inimigo está no encalço dessas pessoas. E ele diz: se é com essas que a gente vai ganhar, que a gente vai conseguir mais pessoas para o nosso reino. Misericórdia, meus irmãos. Se os que pertencem a essa classe forem mais hábitos e inteligentes, servirão de chafariz para atrair outros para as nossas ciladas. Muitos não lhe temerão a influência, porque professa a mesma fé. Levar-no-emos então a concluir que as reivindicações de Cristo
são menos estritas do que uma vez creram e que pela conformação com o mundo exercerão maior influência sobre os mundanos. Assim se separarão de Cristo. Então nós terão força para resistir ao nosso poder e dentro de pouco tempo estarão prontos para ridicularizar os seus antigos zelos e a devoção. Querido, enquanto a gente brinca de ser cristão, enquanto as pessoas vêm para a igreja e não consagram, o inimigo semeia o joio aqui dentro. E muitas pessoas vivem nessas situações, muitas pessoas vivem dessa maneira, com um pé dentro e um pé fora. Nem consagra e nem, como é que se diz, muda